Salve, salve, galerinha, tudo bem? Professor Bartolomeu aqui de novo. E nós vamos para nossa aulinha de fontes históricas e seu uso para compreender o passado. Na aulinha passada, nós estudamos sobre a história, sobre a formação da história, sobre os sujeitos históricos, sobre fontes históricas, a importância da história, não foi? Então, tudo isso daí eu espero que vocês lembrem. E se vocês tiverem alguma duvidazinha, é só visitar lá o vídeo da aula passada para poder sanar, né, essas dúvidas. Ou então mandar uma mensagenzinha para mim e aí eu vou responder vocês com todo prazer. Tudo bem? Então, hoje nós vamos estudar sobre as fontes históricas e o uso para compreender o passado. É o professor Bartolomeu e nós vamos seguir. Peço que vocês prestem muita atenção, viu? Quem é o historiador? O que é uma fonte histórica? E por que o passado é importante? São perguntas que eu tentei colocar na cabecinha de vocês na aula passada, para que vocês pudessem refletir sobre isso, sobre essa importância, pessoal. Então vamos lá. Prestem atenção. Esse cidadão que está aí com a lupa, olhando um livro antigo, ele é um historiador. Ele está buscando ali informações para tentar compreender o passado, para tentar entender, por exemplo, como uma coisa veio a acontecer lá nos anos 30, lá nos anos 40, ou até mesmo na época do feudalismo. O que foi? Por que um servo se comportava daquela forma? O que era um senhor feudal? O que ele possuía? Ou até analisando aí um dos anais, um dos documentos da escravidão no Brasil que aconteceu há pouco tempo. Então, ele está pesquisando nesse livro, que é uma fonte histórica. Ou ele pode ser uma pessoa que, assim como um arqueólogo, assim como um antropólogo, ele busca estudar outras formas de se compreender o passado. Não apenas nessa fonte histórica aqui, que é um documento escrito, mas também nessa fonte aqui, que aqui é uma fonte histórica, só que ela é baseada em que, pessoal? Em um vestígio mais concreto do passado, em um vestígio arqueológico, é uma fonte histórica aqui. Eu não vou dizer que ela seja mais importante do que um livro, porque toda fonte ela tem que ter um significado para o passado. Mas ela aqui é uma fonte mais tangível, digamos assim. Nesse fóssil, nós podemos ter aqui uma explicação muito importante sobre o passado. Podemos saber aqui se era um homem ou se era uma mulher. Podemos saber se ele sofreu alguma fratura, do que foi que ele faleceu. Podemos descobrir através do carbono 14 a idade desse fóssil, né? Um historiador, um pesquisador, um cientista pode pegar essa ossada aqui, esse fóssil, e descobrir se ele viveu há 200, 300, 500, 1000, 10 mil anos no passado. Então, tudo isso, pessoal, nós podemos descobrir através de um estudo mais acurado dessa fonte histórica. Então, repara bem aqui, ó, nós temos um historiador pesquisando em um livro que é uma fonte histórica, e nós temos aqui outro historiador, um arqueólogo, enfim, ambos procuram descobrir, entender, compreender o passado, e ele está aqui analisando, vendo aqui uma descoberta muito importante. E aqui, pessoal, como você vê, nós temos outro tipo de historiador. Esse aqui é o Marco Antônio Villa, que ele é um historiador, professor e jornalista. Então, são vários lugares, vários espaços pelas quais um historiador pode passar. Pode ser um pesquisador pesquisando uma fonte comum, pesquisando uma determinada localidade com aqueles fósseis, ou pode ser um professor, historiador, que está dando aula, que está fazendo jornalismo, que tem aquela incumbência de trazer o passado, compreender o passado e explicar esse passado para a sociedade. E também um historiador que é o professor. Então vocês podem ver que esse historiador está assumindo vários papéis na sociedade. Nesse caso aqui, eu estou me encaixando aqui nesse momento. Mas há um tempo aí no passado, não muito distante, há uns
4 anos, eu estava pesquisando igual esse cidadão aqui, ó, pessoal, que nós vimos. Esse rapaz que estava aí lendo o livro, certo? Esse rapaz que estava vendo esse fóssil, essa ossada. Eu me encaixava porque eu estava desenvolvendo uma pesquisa. Só que a minha pesquisa ela já passou um tempo, e eu estou agora dando aula aqui para vocês. A gente está discutindo sobre história. Não estamos discutindo ao vivo ainda. Vocês não me conhecem ao vivo ainda, mas vocês estão me vendo aqui nessa telinha com essas aulas online. Então, são os vários lugares, as várias formas que o historiador tem de encontrar uma explicação para o passado, mas principalmente também de trazer esse passado para esse presente que nós estamos vivenciando. Então, olha aqui de novo, pessoal. Vamos fazer uma pequena leitura dessa fonte. Primeiro, onde essa fonte se localizava? Era a primeira pergunta. Que tipo de povo havia aqui? Qual era a altura desse sujeito histórico, dessa fonte histórica? Será que era uma mulher? Será que era um homem? Será que era uma criança? Do que ela faleceu? Nós podemos descobrir o tipo de alimentação que ela tinha, o tamanho do cérebro dela. E hoje, com tecnologias mais acuradas, nós podemos descobrir até o formato do seu rosto. Isso é muito impressionante, pessoal. Então, sem essa fonte histórica aqui, sem o estudo desse cidadão aqui, que é o pesquisador, nós não poderíamos saber o que tinha acontecido nessa localidade no passado, o tipo de povo que ali vivia, certo? Então, para nós amarrarmos aqui essa nossa ideia de fonte histórica, o que elas podem ser? Documentos escritos, esse que nós vimos aí. Uma fonte histórica pode ser uma carta que seu avô deixou, pode ser uma carta que sua mãe escreveu para o seu pai, pode ser uma carta, um telegrama, um cheque que seu pai recebeu aí há 10, 15, 20 anos. Isso é uma fonte histórica. Uma fonte histórica ela também pode ser um relato oral? Pode. Sabe aquelas histórias que sua avó conta a você? Que ela dizia, quando eu era pequeno, ou então no tempo do meu pai e tal. Pronto. É uma fonte histórica, mas baseada na oralidade, ou seja, no ato de falar. Então, eu posso dizer o seguinte, a história que a minha avó conta, uma história que pode ser colocada à prova, ela é uma fonte histórica. Aí você pode dizer, mas Bartolomeu, e se minha avó estiver mentindo? Eu digo, é justamente por aí que você pode saber se ela está mentindo ou não através da comparação das fontes. Ora, se sua avó disser que no ano de 1940 aconteceu isso, isso e isso, nós vamos ter outras fontes históricas para consultar e saber se sua avó está sendo verdadeira ou não. Isso é um fato, isso acontece muito, pessoal, na vida dos historiadores que tentam entender como o passado aconteceu. Uma foto ela também pode ser uma coisa material? Pode. Como eu disse a vocês naquela aula passada, pode ser um bule, pode ser uma cadeira, pode ser uma mesa, pode ser uma roupa, pode ser uma casa, pode ser uma coisa audiovisual? Claro que pode, Bartolomeu. Eu posso pegar aqui uma música dos Mamonas Assassinas, um vídeo deles. Eles morreram nos anos 90, mas eu posso ter um vídeo desse dali como se fosse uma fonte histórica, simples. Porque a partir dali eu vou saber como as músicas eram tocadas, eu vou saber qual tipo de letra. A partir do vídeo eu posso saber o corte de cabelo que eles possuíam. Sabe aquelas fotos antigas que vocês têm em casa? Você vê que as pessoas naquela época elas tinham os cabelos muito cheios. Não eram como hoje. As mulheres utilizam muitas chapinhas, não é? Para deixar o cabelo lisinho. Pronto. Aquilo é uma fonte histórica. A gente pode entender que não havia eletricidade naquela época, não havia as chapinhas que elas fazem hoje, as escovas progressivas, né, que salvam a vida de vocês mulheres. Enfim, pode ser uma coisa iconográfica? Pode. Iconografia, pessoal, significa foto. Visual também, uma foto, uma imagem, uma escultura, tudo isso pode ser uma fonte histórica. É muito impressionante. Eu quero dizer para vocês que ela está em constante transformação. Novas descobertas. No tempinho desse, pessoal, descobriu-se o
ancestral mais antigo da humanidade, certo? Um ancestral mais antigo da humanidade. Esse aqui é o H de História, o H de Bartolomeu. Então, as descobertas elas podem acontecer. Amanhã um historiador, um arqueólogo, um antropólogo pode descobrir uma fonte histórica que pode revolucionar o nosso conhecimento hoje. Compreendem? Então, uma fonte histórica ela é dotada de significados que são importantes para nós entendermos esse passado que é tão consultado nos dias de hoje. Então, o mundo ele está em transformação. Nós temos aqui os tipos de fonte histórica que eu disse. Escritas, fontes mais utilizadas. Traz informações escritas, as certidões, as cartas, as revistas, os livros que vocês têm, guardados em arquivos, cartórios, coleções particulares. Olha só, tudo isso daqui é uma fonte histórica para você entender o passado, certo? Essa escrita aqui, esse cara que está escrevendo aqui esse documento, daqui a um tempo ele pode muito bem se tornar uma fonte histórica. Ora, vai dizer o que estava acontecendo naquela época, vai dizer o que ele escreveu, por que ele escreveu. Olha só essas cartas antigas que eu disse a vocês, não é? Aqui, naquela época, né, a pessoa morava lá em São Paulo, mandava uma carta, passava 2, 3 meses para chegar lá. Quando chegava lá, a notícia não era mais quente, né, já era uma notícia fria. Então, essas cartas, se ainda existirem aí nas casas de vocês, elas são importantes, viu? Os relatos orais, como eu disse, aquilo que as pessoas falam. No caso do historiador, ele chega com o microfone e grava o que uma pessoa está querendo dizer sobre isso. Eu, por exemplo, fiz um dos capítulos da minha dissertação do mestrado, que ela trabalhava com as memórias sobre as secas lá no Ceará. Então eu sentei muitas vezes com algumas pessoas e pedi para que elas narrassem, para que elas me contassem o que foi que aconteceu, como aconteceu, o que elas passaram durante essa seca. Tudo isso, pessoal, muito importante para nós entendermos o passado. Vou aqui essas fotos. Ó. Fontes materiais, vestígios materiais, sinais que o homem deixou por lugares onde passou. Os vasos, os fósseis, os animais petrificados também, os sambaquis, monte de concha no litoral que chegam até muitos metros de altura, ruas, exame, enfim, tudo a partir do carbono 14 que nós podemos fazer a datação. Aqui vocês podem ver que são os nossos fósseis. Isso aqui são fontes históricas riquíssimas, utilizadas não apenas por historiadores, mas por antropólogos, mas por cientistas da biologia, certo? Enfim, aqui nós temos um peixe raro, que foi petrificado. O cientista chega, observa e vê que ele tem uma idade específica. Aqui já vai ser um fóssil, provavelmente de um dinossauro. É muito interessante essas coisas, pessoal. Olha aqui os vasos. Isso daqui, cada um desses aqui é uma fonte histórica, está revelando o que aconteceu no passado. Está revelando que, através dessas pinturas, a sociedade que o produziu compreendia a arte daquela época, a utilidade desse equipamento. Aqui nós temos um monte, popularmente conhecido como Pequena Montanha, não é? Então isso aqui revela, é uma fonte histórica mais baseada na geografia do espaço, para entender como foi que ele se formou, por que ele se formou, o que aconteceu, qual a importância dele, qual foi a utilidade desse monte em épocas passadas. É uma fonte histórica. Nós vemos aqui essas pessoas trabalhando, ó, com esses telescópios, enfim, com essas câmeras. Tudo isso também constitui uma fonte histórica. As fontes audiovisuais elas também são muito importantes. Os vídeos. Já pensou se uma pessoa gravar, por exemplo, que a explosão da bomba atômica naquela época, ou então o World Trade Center, né, lá nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, que ele foi destruído por aqueles terroristas. Daqui a 100, 200 anos, os historiadores estarão se lembrando desse acontecimento e estudando a partir das imagens. Como eu disse, as fontes audiovisuais e iconográficas. Essa daqui foi uma das imagens que eu passei
na nossa aula passada lá. Aqui vocês observam que nós temos a representação de pessoas como se elas estivessem adorando alguma coisa. Nós temos aqui a representação de um animal, mais pessoas, isso aqui eu não sei o que é. O fato é, essa imagem ela está em uma das cavernas e ela se trata de imagens rupestres, pinturas rupestres que foram feitas há milhares de anos. E existem ainda hoje para os historiadores entenderem o imaginário daquela época, o que eles pensavam, o que eles produziam. Então isso também, pessoal, é muito, super, hiper importante. Então, pessoal, nós chegamos ao fim de mais uma aulinha e eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo de novo. Vou deixar aqui uma atividade para vocês fazerem, uma atividadezinha pequena, revisionista, e vocês vão fazer lá. Vão mandar as dúvidas se tiverem para mim. Qualquer coisa, assistam os vídeos de novo. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau e até breve.